Graças a Deus, irmãos, boa noite. Vamos dar início então à nossa aula de hoje. O nosso assunto é Novos Céus, Nova Terra, o Jardim Restaurado, a verdade escondida pelo dispensacionalismo. Queridos, essa é na verdade, a terceira aula que ministra sobre esse tema, sobre novos céus e nova terra. Nós conceituamos, né, exatamente o significado já na primeira aula. Na segunda aula a gente aprofundou um pouco mais e falamos sobre então a cidade, a nova cidade de Jerusalém, e concluímos ali que a igreja, ela não está na cidade de Nova Jerusalém. Na verdade, a igreja é a nova cidade de Jerusalém. E hoje nós vamos então avançar sobre esse estudo, falando especificamente sobre esta cidade, novos céus, nova terra. E eu tenho certeza que Deus tem bênçãos para cada um de nós. Vamos fazer então uma oração e vamos prosseguir com o nosso estudo. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este dia, ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pela esperança renovada em nossos corações, pelo teu chamado, Senhor. Deus, esteja conosco, nos inspirando, abrindo nossa mente, nos fazendo compreender em graça e conhecimento de Ti. E assim, Deus, prosseguirmos rumo ao grande final, ao grande dia que o Senhor, assim, Deus, preparou para todos aqueles que o amam, Pai. Estarmos definitivamente na eternidade contigo, Pai. Agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então veja que este assunto, ele é muito interessante. E eu falava com alguns irmãos essa semana, e hoje mesmo falei sobre essa coisa de morar no céu, né? Ele deixou de ser o desejo dos cristãos. As pessoas não desejam mais o céu, porque elas imaginam o céu como a gente costumava dizer: oh, lá no céu nós vamos estar o tempo todo dando glória e gritando santo, santo, santo. Enfim, o céu não é um atrativo para esta geração, o céu não é atrativo para essas pessoas que querem atividades frequentes e o tempo todo, né? Então, quando se fala do céu, o céu desta maneira seria um tédio e as pessoas não teriam nenhum atrativo. Mas isso hoje nós vamos esse equívoco, todo este mal que essa interpretação dispensacionalista tem causado ao povo de Deus, à igreja do Senhor. Tá? Então, irmãos, nós vamos começar, obviamente, por Gênesis, porque o livro de Gênesis ele é espetacular. Eu falava com alguém essa semana pela rede e despertou-me assim uma angústia, porque eu percebo que o livro de Gênesis ele é tido por nós como uma história, a história da criação, e nós não olhamos, não percebemos a importância dessa história mesmo da criação, que a gente assim imagina que só está ali em Gênesis, mas que traz um entendimento formidável para a obra de Deus, pelo chamado de Deus na nossa vida, pela igreja de Cristo, seu papel em todos nós. Então, Gênesis 2, por exemplo, né, ele traz a narrativa final da construção dos céus e da terra. Você vai ver no capítulo 2 de Gênesis, no primeiro versículo, que lá está dito assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Gênesis 2:1. Então veja que, em seguida a este ato, né, Deus criou o homem
à sua imagem e deu domínio sobre a criação. Tá? E isso você vai ver Gênesis no primeiro capítulo, no versículo 26, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, o que nós observamos aqui? Que a partir do Éden, o homem exerceria o domínio sobre toda a terra. Tá? Então, observe que, ao criar Adão à sua imagem, Deus o faz assim, o que? O rei da criação. Tá? Ou seja, em que sentido? Ele deveria subjugar a terra e ter domínio sobre ela. Mas o que nós observamos? Que nesta missão, este papel assim que Deus estabeleceu para que este rei subjugasse a terra e a criação, ele não seria um rei autônomo. Tá? Ele era rei apenas porque Deus o criou como tal e ordenou que ele governasse a terra, criado dessa forma, então, a imagem de Deus, né? E sob a vigência desta imagem é que ele governaria o mundo sobre as leis de supervisão do Criador. Resumindo tudo que eu disse, quando Deus assim criou céus, terra, toda a ordem instaurada, toda a ordem criada por Deus, Deus colocou Adão como rei, como administrador, o governador. Mas Adão não governaria segundo assim o seu desejo, a sua vontade. Por isso Deus o fez à imagem, né, dele, colocou a imagem dele em Adão, porque Adão deveria governar toda a ordem criada conforme a imagem de Deus nele. Tá? Então, o que isso significa? Que, obviamente, toda a ação de Adão, ela deveria, obviamente, estar sobre as leis e também sobre a supervisão do próprio Criador. Então, quando Adão se rebelou, ele perdeu a capacidade de ter o domínio divino, né, porque ele perdeu a comunhão com o Criador. Tá? Então, embora ele tivesse a imagem de Deus, nós já sabemos, nós já explicamos sobre isso em vários outros momentos, tá? O homem não tem como perder a imagem de Deus, né? De modo, então, que agora ele estava com essa imagem corrompida pelo pecado. Então, por isso, ele foi removido do jardim, né, e proibido de entrar nele novamente. Então, veja, então, irmãos, que Deus, assim, ele preservou o jardim da queda. Agora, leia comigo Gênesis 3, versículo 23 e 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 23 e 24. Observa aqui que uma coisa muito interessante. E isso é a nossa primeira pergunta de hoje. Tá? Por que Deus ele não permitiu que o Éden, a exemplo do que aconteceu com todo o restante da criação, sofresse os efeitos da queda? É uma primeira pergunta. Tá? Então, irmãos, o que a gente observa é que Deus não somente ele preservou o jardim da queda, o jardim do Éden, ele o preservou da queda, mas ele manteve ali a sua presença por meio dos querubins que guardavam a sua entrada. Por que eu digo isto? Porque a Bíblia, ela nos mostra que as manifestações desses seres espirituais chamados querubins,
elas estão sempre ligadas à presença pessoal de Deus. Tá? Então, assim, o que a gente observa? Que Deus não somente preservou o jardim da queda, como também manteve ali a sua presença por meio dos querubins. Então veja que a resposta que procuramos, porque Deus preservou o jardim do Éden da queda, né? Essa resposta nós vamos encontrar em Gênesis 3,15. E ali revela Deus: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Então veja que, ao banir a presença do homem, né, daquele lugar, o Senhor, ele profere, né, a primeira profecia bíblica. E repara, irmãos, que nessa profecia, Deus não somente pronunciou o julgamento sobre o homem e a terra, mas decretou um julgamento maior sobre a serpente, sobre Satanás. E ali, repara que ele declarou que o Redentor viria um dia esmagar a sua cabeça. Tá? Então Deus proclamou que o diabo seria derrotado pelo Filho do Homem. Né? O Filho do Homem, ele traria a restauração daquilo que acabava de ser perdido. Tá? E aí veja então, irmãos, que Deus assim, ele expulsou o homem do jardim para que ele não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente sob a maldição do pecado. Isso aqui é profundo. Entender isso aqui é magnífico. Porque olha só, Deus expulsou o homem dali, de modo que o homem não tinha mais acesso à árvore da vida, ele não poderia comer daquele fruto, ele não poderia viver eternamente sob a maldição do pecado. Deus já sinaliza aqui que há uma esperança para a humanidade. Há uma esperança que nós podemos compartilhar dela com Jó, no capítulo 14, do verso 7, quando ali a Bíblia nos diz assim, olha, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos, não cessarão os seus renovos. Então veja que o homem ele foi cortado do jardim. Mas a esperança, como assim a palavra nos diz, porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Jó 14, 7. Então havia uma esperança para o homem. Tá? Então começa a entender o processo de Deus. Começa a entender o que Deus está aqui preparando. E aí o que nós observamos? Que após então a expulsão, o jardim do Éden, ele estava em uma dimensão de existência inalcançável para qualquer descendente de Adão. Nenhum deles alcançaria mais o jardim do Éden. E olha que coisa muito interessante, tá? Deus o manteve fechado na sua forma original, porque tinha planos para reconduzir sua criação de volta a Ele. Eu posso fazer disto uma pergunta? Porque Deus manteve o jardim fechado, porque Deus manteve o jardim na sua forma original, porque Deus não permitiu a queda do jardim do Éden junto com tudo a ordem instaurada. Porque tinha planos para reconduzir sua criação de volta a Ele? É uma pergunta, mas eu também posso fazer desta pergunta uma afirmação. Deus fez assim porque tinha planos para reconduzir sua criação de volta a Ele. Isso é tremendo. Então veja que
Havia uma forma, e Deus já tinha dito em Gênesis 3,15, havia uma forma, sim, né? Deus tinha planos de reconduzir sua criação de volta a Ele. E a maneira de fazê-lo, irmãos, não seria sem dores para o homem. Tá? Haveria um preço a ser pago. O trajeto pela via dolorosa foi a maneira que Deus escolheu para nos reconciliar com Ele. Cada um de seus filhos, eles precisam percorrer essa via para ter a imagem de Deus restaurada em si. E assim poder voltar ao jardim do Éden. O caminho da morte, aqui representado pela via dolorosa, tornou-se a única via que nos reconduz ao jardim do Éden. Ou seja, somente pela morte poderemos voltar a viver. Isso é tremendo. Entender isso é maravilhoso. Repara, irmãos, que onde Adão perdeu, o Filho do Homem venceu. Onde o orgulho e a arrogância da desobediência fez o homem fracassar, a humildade e a obediência triunfou. O Filho do Homem conquistou para os seus eleitos o direito da habitação definitiva na morada de Deus com os homens, tá? Que é o Éden, que é o jardim do Éden. De modo então, irmãos, que nós observamos que o Filho do Homem, ele traz novamente o povo de Deus para morar no jardim do Éden. E uma situação numa situação muito superior, porque repara, e nós vamos perceber, vamos ver isto na Escritura, que agora esse se alimenta do fruto da árvore da vida sem restrições. Ao alimentar-se do fruto proibido pela desobediência, Adão foi expulso do jardim do Éden. Mas agora o homem retorna pelo segundo Adão ao jardim do Éden, pela via da morte, pela via da obediência, e por esta obediência ele agora conquista o direito de se alimentar do fruto da árvore da vida. Glorioso isso, glorioso. E assim, irmãos, começa a peregrinação de volta para casa. É dessa maneira que começa a nossa peregrinação de volta para casa. Para o lugar onde nunca deveríamos ter saído. Então, quando Satanás pensou que a criação estava finalmente sob seus domínios, ele viu que Deus não havia abandonado a sua criação. Então, por meio da redenção em Cristo, Deus restaura o seu propósito original da criação. Você compreende isso? Você consegue entender, me acompanhou do início até agora? Então veja, irmãos, que o apóstolo João, ele nos confirma isso quando ele diz, primeira epístola a João, no capítulo 3, no verso 8, ali ele diz, para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Oh, aleluia! Muito, muito gratificante, né? Então, irmãos, Cristo é o segundo Adão, que veio desfazer o mal causado pelo primeiro Adão. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, nos é dito: porque assim como todos os homens morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh Deus, aleluia. Então Cristo, o segundo Adão, ele veio restaurar a criação, cujo estado final agora é muito mais superior ao primeiro estado. Isso é glorioso.
Ou seja, o plano de Deus de fazer sua imagem governar o mundo sob as suas leis e supervisão continua valendo por meio do segundo Adão. Paulo continua falando sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo agora 45, ele diz, olha, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Maravilha, né? Então Cristo, irmãos, ele sopra novamente o espírito da vida. João 20, versículo 22. Cristo nos liberta da maldição do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Ele traz a restauração de toda a criação. Romanos 19 a 21. Nele somos verdadeiramente uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. Em Cristo somos recriados à imagem de Deus. Efésios 4, 24. Colossenses 3, 10. Em Cristo nos vestimos novamente da glória de Deus. Romanos 8, 29 e 30. Com uma diferença, irmãos. Com uma diferença, e não pequena. Porque desta vez, a segurança da imagem restaurada em nós é definitiva, é garantida. Porque nossa posição em Cristo nunca falha, jamais falhará. Nele temos vida eterna. Então, irmão, a salvação em Cristo, ela restaura o homem ao seu chamado e propósitos originais. Garante que o mandato original do homem seja cumprido no jardim do Éden. A salvação bíblica reverte a maldição, retorna às condições edênicas, restaura as relações pessoais e sociais, abençoa a terra em todas as áreas. Toda a terra será salva e restaurada como o jardim do Éden. Como o jardim de Deus. E aí, irmãos, começa a perceber que há uma linguagem própria quando nos referimos à salvação. E eu quero te chamar a atenção desde já, para que você perceba até o fim. Esta linguagem da salvação, ela está atrelada o tempo todo à recriação. Todas as vezes que olhamos a linguagem, a palavra salvação na Bíblia, ela está atrelada à recriação. Isso é maravilhoso. Compreende? Quem não nascer de novo? Vai olhando. Quem não se santificar? Há sempre atrelado à linguagem da salvação bíblica a recriação. E aí então observa que toda a terra, olha só, ela é salva, ela será salva e restaurada como o jardim de Deus. Isaías 11, 9, ele fala assim, ó, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então veja que a restauração do Éden é então um aspecto essencial da salvação que há em Cristo Jesus. Cristo nos fornece uma salvação e o aspecto essencial desta salvação é a restauração do Éden. Isso é maravilhoso. E você pode observar isso da seguinte maneira. No crente individual, a salvação, ela é uma fonte de água que salta para a vida eterna. Evangelho de João 4, versículo 14. Lá nós encontramos, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede.
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então veja que do mesmo modo, irmãos, do ponto de vista individual, esse é o sentido, a salvação enquanto uma fonte de água que jorra, mas do ponto de vista do restante da criação, é do mesmo modo que o rio do Éden foi alimentado por sua fonte. Gênesis 2:6. A água da vida, ela se torna um rio de água viva que flui da igreja para o mundo. Oh, maravilha! Esse mundo caído, ele precisa agora da água da vida. Essa água que flui da igreja para o mundo inteiro. Não para todas as pessoas do mundo, para o mundo. Então essa água cura e restaura toda a terra, para que até as terras do deserto possam ser transformadas em jardim. Isaías 32, versos 13, 17, 35, verso 1 e 2. E isso é maravilhoso, irmão. Então repara que durante todo o Antigo Testamento, eu chamo a sua atenção para isso, você vai começar a reparar isso daqui para frente. Os profetas, cada vez mais, ou seja, eles esperavam, eu quero dizer que os profetas esperavam cada vez mais que o rei, designado por Deus, chegaria ao trono para restaurar todas as coisas. Entende? Um dos salmos mais citados pelos autores do Novo Testamento mostra Deus, o Pai, dizendo ao seu filho, o rei: pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo número 2, versículos 8 e 9. Então, irmãos, da mesma forma, Isaías, ele diz que quando o Espírito é derramado, Jacó criará raízes, Israel florescerá e brotará, e a face do mundo estará cheia de frutos. Isaías 27, verso 6. Então veja que é uma linguagem totalmente edênica. Começa a reparar daqui para frente. É uma linguagem totalmente edênica. Repara ainda, irmãos, que os profetas falam na vinda de Cristo e as bênçãos que ele traria usando a linguagem da restauração do Éden. Isaías, por exemplo, ele escreveu: o Senhor certamente confortará Sião, consolará toda a sua solidão, e ele fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Nela se encontrará alegria, e vozes de louvor e canto. Isaías 51, verso 3. Então, irmãos, repara que os profetas, eles deixaram muito claro que, como Adão, o rei vindouro, governaria o mundo inteiro, não apenas sobre Israel. Por que eu estou dizendo como Adão? Porque Deus não deu o mandato cultural a Adão que envolvia apenas o jardim, mas do jardim Adão envolveria o mundo inteiro. Da mesma forma, o que nós observamos aqui nos profetas é que os profetas não falam de um rei estatal, um rei para uma etnia, um reino para uma posição exclusivamente geográfica. Não. Os profetas falam de um rei como Adão,
Fala de um rei vindouro como Adão, que também do jardim do Éden governaria o mundo inteiro. Esse novo rei, esse, portanto, segundo Adão, também governará o mundo inteiro. Não apenas uma etnia. Então, Salmos 72, versículo 8 a 11, nos diz: dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarso e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Tremendo. Agora, irmãos, veja que maravilha Daniel nos apresenta. A profecia de Daniel, ela é muito clara a esse respeito. Daniel mostrou, na verdade, Deus mostrou a Daniel que os 4 impérios mais poderosos da face da terra, os 4 impérios mais poderosos do mundo, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, eles seriam desintegrados e feridos por uma pedra. Daniel 2, versículo 35. Mas a pedra que atingiu a imagem tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Aleluia! A montanha do Altíssimo, o seu alto e santo monte. Então veja que Daniel, ele traz a explicação, e ele é mais claro ainda, lá no versículo 44 do capítulo 2, quando ele diz: mas nos dias desses reis, nos dias desses reis, ele está falando Nabucodonosor, irmão. Ele está falando, né, de Alexandre, ele está falando do Império Romano. Compreende isso? Ele está falando de Ciro. Então, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Veja, e este reino não passará a outro, esmiuçará, consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre. Então veja aqui o que Daniel está nos dizendo aqui, irmãos. Primeiro, não haverá reino após esse reino. E esse reino é o de Cristo. Então veja, se não é a restauração do Éden, sob o rei Cristo, o segundo Adão, que estamos falando. Né? Então, ele realizará a tarefa designada ao primeiro Adão, fazendo com que a montanha sagrada cresça e abranja o mundo inteiro, como deveria ter sido feito pelo primeiro Adão. Isso é maravilhoso. Tá? Então, é fascinante o que Daniel, ele vê depois disso, irmãos. Você vai para Daniel no capítulo 7, nos versos 13 e 14, não há dúvida que ele, numa visão, ele vê Cristo sendo entronizado como rei prometido. E aí ele diz assim, olha, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até a ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Oh, aleluia! Você consegue compreender isso?
para o dispensacionalismo, para esta ideologia sionista, eu digo e repito sem medo para você, o dispensacionalismo é uma ideologia sionista. Não tem nada de teologia, não tem nada de Bíblia. Para essa ideologia sionista, tá? Esta visão que acabamos de mostrar aqui, Daniel, é sobre a segunda vinda de Cristo. Mas observe, irmãos, que Daniel diz exatamente, olha, com estas palavras: o Filho do Homem se dirige ao ancião de dias. Sabe quem é o ancião de dias? O ancião de dias é Deus. Deus não está na terra, Deus está no céu. Portanto, o Filho do Homem, ele não está descendo, ele está subindo. Ele está indo ao encontro do Altíssimo. Ele não está descendo. Então não é uma vinda, é uma ida. Repara isso. Tá? Então, irmãos, o que a gente observa aqui? Primeiro, que Daniel, ele está vendo a ascensão de Cristo depois da morte e ressurreição de Cristo. Daniel está vendo a sua ascensão. Cristo ascendendo aos céus, sendo recebido pelo ancião de dias, recebendo o seu trono glorioso e sentando-se à direita do seu Pai, até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Numa linguagem fraternal, eu diria assim: o pai diz assim: senta aqui, meu filho, comanda daqui todo o resto da história. Haverá um momento que todos os seus inimigos estarão postos por escabelo dos seus pés. A igreja triunfou. Aí agora me dá o reino de volta, que eu vou lá resolver o fim da história. Aleluia, irmão. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Então, Daniel, na verdade, ele não vê a segunda vinda de Cristo, ele vê a sua ascensão após a primeira vinda e dele ter sido crucificado, dele ter sido morto, dele ter sido ressurreto, a sua ressurreição, e vê a sua ascensão como vitorioso. E assim todo o poder nos céus e na terra é entregue pelo Pai. Seu trono glorioso, agora ele está lá, à direita do Pai. Então, irmãos, repara que Daniel, inclusive, usa a expressão que Jesus usou mais tarde para descrever a si mesmo. Cristo, ele veio como Filho do Homem, o segundo homem, o segundo Adão, conforme 1 Coríntios 15, 47, nós já falamos aqui, para cumprir a tarefa que fora designada ao primeiro. Então, Ezequiel, ele muitos anos depois da profecia de Daniel, ele profetizou: olha, assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Não é uma reconstrução? Não é uma restauração? E a terra assolada será lavrada. Olha a linguagem edênica da restauração. E em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam, certo? E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estarão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Ezequiel 36, 33, 36. Então, irmãos, uma linguagem totalmente edênica. Então, repara que esta linguagem, ela também
é o tempo todo expressada no Novo Testamento. Mateus, ele relata sobre o nascimento do rei. E aí ele diz assim, ó, onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Ó, os reis magos vindo ao encontro do menino que nasceu. Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém. Mateus 2, capítulo 2, versículo 2 e 3. Então veja que naqueles dias, tá? Logo depois aparece o que? João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3, os 2 primeiros versículos. Então, irmãos, em seguida, nós vamos ver Jesus anunciando o próprio reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Então, ou seja, o que nós observamos aqui, irmãos? Que depois, então, da ascensão de Cristo, nós vemos Pedro testemunhando dele. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33 a 36. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Que agora Cristo, ele está sentado sobre todo governante, autoridade, potestade, poder e domínio. Todas as coisas agora, hoje, estão sob seus pés. Paulo ainda nos confirma isso. Porque Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, versículo 13, Paulo diz, olha, nos livrou do poder das trevas, nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Oh, aleluia! Não estamos mais no reino de trevas. Nós estamos no reino de luz, no reino do seu amado. Então, irmãos, da mesma maneira, na mesma linguagem, João em Apocalipse conduz seus leitores a considerar o lugar que os aguarda. Os seus leitores são os nossos irmãos da igreja primitiva, a igreja do primeiro século. É os nossos irmãos da igreja do primeiro século que João está se dirigindo agora. E aí João diz exatamente para ele assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Onde está a árvore da vida, irmãos? Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oh, aleluia! Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7. Reparou? A linguagem é nítida, né? A linguagem do Éden restaurado. Então, há toda uma evidência bíblica de que Deus elegeu o jardim do Éden para ser o padrão de restauração de todas as coisas à sua condição original. Olha aqui que eu estou te dizendo, olha o que a Bíblia nos mostra. Olha então, essa evidência bíblica fortíssima, quando nós nos perguntamos por que Deus preservou o Éden da queda. Porque Deus assim o lacrou, manteve ali a sua presença. Impensável a chegada do homem até lá. Agora nós sabemos. O jardim do Éden, ele foi preservado para ser o padrão de restauração de todas as coisas. Tudo que há no mundo.
todas as coisas que há no mundo, elas serão restauradas ao padrão que Deus guardou, que é o Éden, o jardim do Éden. E isso é maravilhoso. Então, da mesma maneira, irmãos, né, como Jesus glorificado, ele é afirmado nas Escrituras como padrão de restauração do ser humano, dos seus eleitos. Ó. Igualmente, o Éden foi preservado para ser o padrão de restauração das demais criaturas físicas. Eu estou te dizendo que a preservação do Éden é para que todas as coisas físicas sejam restauradas conforme o seu padrão. Assim como todos os filhos de Deus, todos os seus eleitos, todos os seus chamados serão restaurados ao padrão de Cristo. Entende, irmãos? Como é maravilhoso. Nós estamos falando da Bíblia, irmãos. Eu não estou te contando história. Eu não estou te falando da imaginação de homens que quando fala de flecha, quando fala de gafanhoto, eles transformam isso nos grandes helicópteros potentes de batalhas americanos, nas armas atômicas dos Estados Unidos. Aí vira aquele fascínio hollywoodiano que todo mundo acha que é dessa forma. Avião desgovernado. Gente, isso é loucura. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Eu te chamo a atenção para a Bíblia, para a palavra de Deus. E aí, irmãos, veja que como tudo é maravilhoso. Tá? O Éden e Cristo. O Éden é o padrão de todas as outras coisas. Cristo, o padrão dos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Tá? Então, continuando, no Éden, antes da queda, não havia morte. Romanos 5,12. Os animais não eram selvagens. Adão os nomeou sem medo, sem classificar os animais, né? Este não dá, isso é fera, isso é isso, aquilo. Não, Adão não fez isso. Adão os nomeou. Mas, irmãos, a rebelião do próprio Adão resultou em terríveis mudanças em todo o mundo criado. A natureza dos animais foi alterada, de modo que se tornaram uma ameaça à paz e à segurança do homem. Isso é tão cruel, irmãos, que um cachorro, ele jamais poderia morder um homem. Todas as vezes que um animal agride um homem, ele está agredindo Deus. Todas as vezes que um animal agride um homem, ele está agredindo a imagem de Deus. Ele não foi feito para isso. Ele foi criado para ser dominado. Mas o efeito da queda, o efeito do pecado, tá, resultou em terríveis mudanças em toda a ordem criada. Alterou a natureza dos animais, como dos próprios homens. Tá? Então, o domínio sobre eles que Adão exercera e que deveria continuar exercendo, se perdeu. Mas em Cristo, no entanto, o domínio do homem é restaurado. E você nem dá glória a Deus por isso. Então veja que o salmista, tanto quanto o escritor de Hebreus, eles nos falam sobre isto. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas do mar. O Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos 8, versículo de 5 a 9, Hebreus 2, versículo de 6 a 9. Então, imagine então, irmãos, veja que quando Deus, ele salvou o seu povo,
E quando ele hoje, né, quando ele salva o seu povo, esse efeito da maldição começa a ser revertido. Temos esse padrão no Antigo Testamento. Olha só, Deuteronômio nos mostra que Deus, ele guiou o seu povo através de um deserto perigoso. Tirou seu povo do Egito. O guiou por um deserto perigoso. Protegeu-os de cobras, escorpiões, tantos malefícios, tantas coisas que poderiam, de uma certa forma, né, prejudicar o homem. Mas Deus os guardou de tudo isto, até do calor, até do frio. Então, ele não só faz isso, mas ele também prometeu a eles que sua vida na terra prometida seria como no Éden, a terra que emana leite e mel. Então, você começa a entender aqui que não haveria e não houve problemas para eles nesta condução que Deus assim faz. E Deus chega a declarar: e eu darei paz na terra. Eles dominarão e não haverá ninguém para amedrontá-los. E farei com que os animais maus sejam removidos de suas terras e a espada não passará por seu país. Levítico 26, no verso 6. Tá? Então, observa aqui, irmão, tá? Que do mesmo modo, quando os profetas, quando eles então têm nas suas predições, eles ali mencionam que a salvação viria em Cristo, eles as descrevem no mesmo termo da bênção edênica. Vou te dar 2 exemplos. Ezequiel 34, 25. Ali você vê assim: estabelecerei com eles um convênio de paz. Removerei os animais da terra, e eles habitarão em segurança no deserto e dormirão na floresta. Isaías 35, verso 9. Não haverá leão lá, nem animais subam lá, nem os encontrarão, para que os remidos andem. Então veja que de fato, irmãos, a Bíblia, ela vai além e diz que através do Evangelho, permeando todo mundo, a natureza selvagem dos animais, ela será transformada em sua condição edênica original. Isaías fala isso. Isaías fala isso. Eu não vou ler agora, porque eu já li na aula passada. Vou ler mais daqui a pouco. Mas Isaías fala isso aonde? Capítulo 65, dos versos 17, né, a 25. Isaías 11, os versos 6 e 9. Então, a visão de João, tá, do novo céu e nova terra, Apocalipse 21, de 1 a 8, está no mesmo contexto. Conforme registrou João, a criação, ela é refeita. É a linguagem da recriação aqui. Tá? Ela é restaurada a seu padrão original. Ela não é destruída, mas restaurada. Tá? Então, não é outra criação, irmãos, mas a renovação em perfeição e incorruptibilidade. Veja que de tudo o que Deus criou originalmente, até mesmo a serpente. Então, o que nós observamos aqui? Que nós temos fortes evidências bíblicas de que a Nova Jerusalém é o Éden reurbanizado, restaurado, a sua condição original. Então, veja que é a origem da sua preservação. Porque Deus o preservou. Mas veja, irmãos, a Bíblia ela não fala de um Éden condenado a ser um memorial eterno da queda. Não, olha só. Deus manteve o Éden fechado do jeito que ele é, só para o homem lembrar de onde ele foi expulso. E ali está o memorial para a eternidade, né, da sua desobediência,
né? E, portanto, do castigo. Ó, tu foi expulso dali. Deus não fez isso. Você não encontra esse tipo de referência na Bíblia, né? Então, ali não é um deserto santo, exuberante, na sua perfeição, alheio sempre à experiência humana. Não é isso. Deus não preservou o Éden para isso. Então, por todas essas evidências bíblicas, né, que nós mencionamos aqui, nós estamos, e você pode estar convicto, de que a Nova Jerusalém, além de ser a cidade santa, a igreja do Senhor, né, é o Éden urbanizado. Então, quer pelo Filho, né, em sua humanidade perfeita, quer pela obra criadora de Deus. Ok? Então veja que em Cristo temos o padrão do novo homem, o arquétipo da ressurreição de todos os eleitos. E no Jardim do Éden, né, temos um modelo para a restauração de todas as demais criaturas. Cristo no Éden é o modelo de recriação de tudo que Deus criou originalmente. E isso é maravilhoso. Então veja que a ordem perfeita que inicialmente regia todos os relacionamentos, não apenas entre os homens, mas também deles com os animais, será restaurada. As frutas, elas serão todas disponibilizadas. Inclusive aquela que significou, né, e que significava a vida eterna, que já temos em Cristo. Então esse é o sentido da nossa oração ao Pai. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Aleluia. E já veio. E já estamos nele. E já partilhamos dele. Né? E eu já falei isso na aula passada. Não há uma bênção na eternidade que não já estamos desfrutando dela hoje. Elas apenas aumentarão. Elas apenas crescerão no futuro, mas nós já gozamos dessas bênçãos hoje. E já dei exemplos e mostrei como. Então, irmãos, essa é a maravilhosa revelação que João nos traz. E aí ele declara, olha, e eu, João, vi. O que João viu? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, versículo 2. A nova Jerusalém, irmãos, significa toda a igreja glorificada. Essa igreja, na visão de João, ela não fica no céu, ela desce. Ela não fica lá longe no espaço, mas ela desce até a terra renovada. E ali, os remidos viverão a eternidade em corpos ressurretos, glorificados, transformados. Assim, irmãos, o céu e a terra, que agora, né, aparentemente parecem separados, mas eles serão fundidos totalmente. A nova terra será também o céu, já que Deus viverá com o seu povo, a terra. Então, os cristãos glorificados continuarão a estar no céu enquanto viverem na nova terra, porque eles se fundem céu e terra nesta restauração, nesta renovação. Há um termo-chave para você entender isso. Há um termo-chave que nos ajuda a compreender todo o significado de novos céus e nova terra que eu estou falando para você. É o termo reconciliação. O céu é reconciliado com a terra, assim como nós somos reconciliados com Deus. Compreende? O céu, irmãos,
o subjetivo, ele é reconciliado com a terra, o objetivo. O que eu quero te dizer, irmãos, é que o visível com o invisível. O que eu quero dizer é que Deus com seus eleitos, tá? Ou melhor, todos os seres de todas as dimensões existentes estarão reconciliados no segundo Adão. Estarão reconciliados em Cristo Jesus. São as palavras do apóstolo Paulo. Você vai encontrar isso, Colossenses, no primeiro capítulo, nos versículos 19 e 20. Paulo deixa isso bem claro. Aprove a Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Há uma reconciliação de todas as coisas em Cristo Jesus. O céu beija a terra beija o céu. Oh, aleluia. Maravilha, né, irmãos? Maravilha. Então, irmãos, caminhando então para uma conclusão, nós vamos examinar mais de perto o que o profeta Isaías diz sobre novos céus e nova terra e o seu paralelo com João 21. Ok? Então veja, irmãos, que quando você folheia a Bíblia, quando você pesquisa a Bíblia, quando você lê a Bíblia, a primeira vez que o tema novos céus e nova terra aparece na Escritura é em Isaías 65. Tá? Lá você vai ver assim, olha. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão, mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e os habitarão. Plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Oh, aleluia! E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Aleluia. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aleluia, irmãos. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Se você abrir a sua Bíblia, leia isso 10, 15, 20 vezes, quantas vezes necessárias. Você vai ver o que o Senhor está falando aqui. Você vai entender tudo que o Senhor está dizendo aqui, de maneira que você nunca mais se equivocará. Porque veja, o que dizem
os versos 17 e 18, é bem claro. Vede, eu crio. Eu crio. Olha o tempo verbal. Eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Então, olha só, olha o tempo verbal. De imediato nós reparamos que o verbo usado ele está no presente, não no futuro. Eu criarei. Eu farei. Não, eu crio. Então, aqui, o Senhor não está dizendo que Ele criará, mas que Ele cria. Então, trata-se de uma obra, irmãos, que já está em andamento, como o bebê no ventre da sua mãe. Está lá. O bebê existe. O bebê está lá. Né? Ele está em construção. Então, o que Deus está falando aqui de novos céus e nova terra é alguma coisa que Ele já criou e que está no seu processo. Assim como o bebê tem o seu processo. Ele é fecundado e aí então ele vai no seu processo. É como isso que Deus está falando. Esse é o mistério a qual Paulo se refere quando diz o mistério da sua vontade. Efésios 1, 9 e 10, Paulo diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como a que estão na terra. Então veja, irmão, que aqui o termo céu representa o aspecto subjetivo da realidade, a consciência do ser. Né? Mas a terra não, ela aponta para o aspecto objetivo da realidade, aquilo que é palpável, concreto, a criação como um todo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o céu é o sujeito, a terra o objeto. Então, irmãos, repara que novos céus são novos níveis de consciência. Novos céus são novos níveis de consciência alcançados pela humanidade através da atuação direta do Espírito Santo. Você vai entender isso. Você vai entender isso. Como eu disse e repito, céus é o sujeito, é a consciência. Terra, o objeto. A Bíblia tem uma linguagem própria e você precisa conhecer essa linguagem própria da Bíblia. Se você não conhecer, fica difícil você entender as profecias bíblicas, né? A linguagem bíblica. Então repara que a pluralidade de novos céus, se eu estou dizendo, né, que novos céus é a consciência, e aqui ele fala no plural, novos céus, mas na terra ele menciona no singular. Então a pluralidade dos céus e a singularidade da terra sugere que ainda haverá níveis diferenciados de consciência na nova terra, que ele cria. Ele não vai criar. E aí o apóstolo Paulo nos confirma isso, quando ele diz, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. A cada nova glória, né, que se nos apresenta, a cada grau de glória, né,
elas vão se apresentando a cada um de nós, né? Então ela nos traz também uma nova compreensão, uma compreensão mais abrangente e profunda dos propósitos divinos e de nosso lugar no universo. É o que eu sempre digo para vocês. Impossível, né? Aquele que nasceu de novo, aquele que tem uma nova consciência, continuar preso na consciência velha, na arcaica. Ele vai ter, obviamente, dificuldade, ele vai nascendo a cada momento, a cada grau de glória, ele vai evoluindo enquanto um ser que está no processo de restauração, no processo daquele que nasceu de novo. Como um bebê. Pode ser lento, mas é progressivo. Nunca estacionado e regressivo. Quem nasce de novo, ainda que com lentidão, mas progressivamente vai sendo renovado pela imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que a cada nova glória que se nos apresenta, né, nós temos uma nova compreensão mais abrangente do reino, da glória de Deus, do nosso papel, do nosso chamado. Tá? E então, irmãos, o verso 17 de Isaías, ele nos diz que não haverá mais lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Você vai ver isso aí na tua Bíblia, Isaías 65, versículo 17. Aí eu faço uma pergunta. Seria, né, isto? Essas palavras, elas querem dizer que é uma espécie de delete, foram deletados da nossa mente? Há um apagão na nossa mente? É isso? Então, quando diz assim que nós não teremos mais lembrança, né? Não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, foram deletadas da nossa mente, um apagar da mente. Ou teremos ainda níveis de consciência, ou seja, a nossa consciência ela vai ser preservada. O que parece dizer o texto? Veja que, olha só, provavelmente o texto em si não seja suficiente para nos esclarecer sobre essa dúvida, mas a Bíblia como um todo, ela nos ajuda a esclarecer. Porque repara, irmãos, que o texto parece indicar é que não seremos prisioneiros das lembranças passadas. Elas não serão deletadas, elas não serão jogadas na lixeira. Ok? Mas elas não nos aprisionarão. Ok? Mas não deletadas. Sabe por quê, irmãos? Porque se assim fosse, né, as nossas ações de graça, elas não teriam qualquer valor para Deus. Caso tivéssemos consciência, né, totalmente deletada, limpa, né, e não tivéssemos a consciência da grandeza da obra de Deus, como daríamos glória? Como glorificaríamos o seu nome? Então, quando Isaías menciona esse apagão, não é que são deletados da nossa mente, mas nós não seremos mais prisioneiros. Quantas coisas você já passou nesta vida e que hoje não te fazem mal algum, não foram apagadas, são lembranças que não te afetam em mais nada, porque Deus tem te libertado de todas essas prisões das coisas ruins que apareceram pela tua vida. Elas existem na tua memória, mas não te afetam. Elas não te transformam prisioneiro delas. É disso que João está falando, é disso que Isaías está falando. Então, até porque se limpou a mente, você não tem mais nada. Agora, tá, e aí? E Deus? Que Deus? Essa obra maravilhosa aqui, de onde você vem? Olha, não é isso. Tá? Então, irmão, o que eu quero dizer para você é que João, em Apocalipse 21, ele traz também vários paralelos com Isaías 65.
a fotografia de João, no capítulo 21, o pano de fundo é Isaías 65. E aí você vai ver João falando no versículo 4 do capítulo 21. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, olha o que João está dizendo. Tá? João está mostrando para a gente que, na verdade, todas as coisas, né, do velho homem, elas passaram. Elas não nos afetam mais. Não somos mais prisioneiros dela. Então veja que o que segue nos capítulos 5 e 6 do Apocalipse 21 é mais performático ainda. Porque olha só, o que você vai ler relativo aos novos céus e à nova terra? Tudo que você vai ler aqui é que nos indicam que essas coisas, elas estão em pleno andamento, elas estão acontecendo hoje. Começou na igreja primitiva e continua hoje. Porque olha só, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Olha para a linguagem, irmãos. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Não vai se cumprir, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água vida. Da água da vida. Então, olha, irmãos, há um tempo verbal aqui que não fala de futuro, mas fala de presente e de passado. Tá? Então não diz que se cumpriria no futuro longínquo, mas que está cumprido. Então repara que, como disse Isaías 65, eu crio novos céus e nova terra, a linguagem sobre a nova criação está sempre no presente. Por exemplo, Apocalipse 21, 5. Eis que faço nova todas as coisas. Do mesmo modo que Paulo declarou aos Coríntios, olha, se alguém está em Cristo, nova criação é, não será, é. E as coisas velhas não vão passar, já passaram. Eis que tudo se fez novo, não se fará, se fez. Entende? A linguagem bíblica. Então observa ainda que Isaías 65 diz que, lá no verso 19, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Aí a visão de João, ela vem aqui no seu paralelo e diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aí alguém diria assim, um leitor apressado, um dispensacionalista, ele diria assim, ora, tem alguma coisa errada aí, tá? Porque veja só, nós ainda choramos, ainda sentimos dores, e Deus, então, não se cumpriu, isso não vai se cumprir. É verdade isso? Você conhece a Bíblia? Você nasceu de novo mesmo? Porque veja só o que diz a Escritura. Paulo, por exemplo, ele fala a sua segunda epístola, né, aos Coríntios, ele diz assim, lá no versículo 7, no capítulo 7, versículo 10, olha. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então olha o que Paulo está dizendo, que a tristeza, segundo Deus, opera para arrependimento da salvação, da qual nenhum de nós se arrependeu, ou se arrepende.
mas a tristeza do mundo opera a morte. Então veja só, qual é a diferença aqui? Você percebeu qual é a diferença? A tristeza que atinge ao justo não é mais tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo a qual ninguém se arrepende, pois ela nos conduz à salvação. Você quer ver uma coisa? Aí tem um irmãozinho, eu já dei esse exemplo, eu vou repeti-lo. O irmãozinho se converteu. A mãe era macumbeira, o pai era pai de santo. Aí ele está na igreja agora. Ele tem Jesus e tal. Aí a mãe, o pai, eles ficaram mais idosos e tal. Pararam de bater tambor. Aí estão em casa. Aí ficam enfermos. Morrem. Aí no velório, o filhinho diz assim: ah, mas eu creio que a minha mãe ou meu pai, ele confessou Jesus. Eu creio. Olha, a enfermeira passou aqui e me falou que ela viu o irmãozinho, pregou e na última hora ele piscou com o olho. Ele piscou, que aceitou Jesus. Por que as pessoas buscam esse consolo? Por quê? Porque Jesus já enxugou toda a lágrima, toda a dor dos seus filhos. Repara, um velório do crente e do não crente. Repara como o cristão conduz as enfermidades e o não crente. Porque Jesus já tirou toda a dor, toda a lágrima do cristão. Então, porque nós sabemos exatamente o que nos conduz, nós sabemos o que se passa, nós sabemos o que continua, nós temos essa esperança. Então nós já vivemos esse enxugar das lágrimas hoje. Nós já vivemos, irmãos, essa tristeza que nos atinge, mas da qual nós não nos arrependemos, porque nós sabemos o que se passa. Repara que João, lá no seu evangelho, no capítulo 16, ele vai falar nos versos 20 e 22. Na verdade, vos digo que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e vossa alegria ninguém vô-la tirará. Você percebe? Já gozamos disso hoje. Já gozamos disto hoje. Nós não precisamos esperar a Nova Jerusalém, a segunda vinda, um tempo tão longe que ninguém sabe quando, para começarmos a desfrutar disso. Essa tristeza que o crente sente é o prenúncio da sua alegria, que o ímpio não tem, que o não crente não tem. Então por isso que Paulo diz, apesar de entristecido, estamos sempre alegres. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecidos a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. 2 Coríntios 6,10. Deus cria a alegria para o seu povo. Ele não vai criar, ele já criou. Romanos 8,28. Ele nos dá o entendimento de quê? Ele nos dá o entendimento, por uma nova consciência que sabe o quê? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Já gozamos disso hoje, irmãos. Como Cristo também. Como está escrito. Escrito aonde? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse reino já veio.
Nós estamos nele. Você precisa despertar. Se você ainda não está, e se você ainda não goza dessas bênçãos do reino de Deus. Então agora, irmãos, sobre a morte, veja o que Paulo nos diz quando ele fala na sua segunda epístola a Timóteo. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Aleluia! O qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo, 1º capítulo, versículo 10. Então veja que Cristo, ele já destruiu a morte, ele já enxugou tuas lágrimas. Ele já transformou a tua tristeza em alegria. Então, irmãos, não temos mais por onde fugir da Bíblia que nos revela. E essa revelação leva João, inclusive, a declarar, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Ele vai falar no seu Evangelho 8:51. Como o próprio Jesus que afirmou que se alguém guardar a sua palavra, jamais verá a morte. Então, irmãos, já gozamos disso hoje, está aqui agora. Então, veja só. A morte, na verdade, que experimentamos agora, ela não passa de uma passagem de um tempo cronos para um tempo kairos. Ou seja, de um tempo linear para a eternidade. O versículo 20 de Isaías 65 nos diz, olha, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Irmão, preste atenção no que está escrito. O versículo 20 do capítulo 65 de Isaías, onde Deus diz que cria novos céus e nova terra, diz assim, não haverá mais nela criança de poucos dias. Veja só, não está dizendo que não haverá mais criança. Não está dizendo que não haverá mais nascimento. Está dizendo que não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos. O menino morrerá de 100 anos. Então tem morte também. Porém, o pecador de 100 anos, não. Olha só, tem nascimento, tem morte. Tem morte. Tem envelhecimento. Ok? Então, como pode ser a Nova Jerusalém lá na eternidade, se tem tudo isso aqui agora? Então, irmãos, tudo que nós lemos aqui, não haverá nela mais criança de poucos dias. Tem criança. Nem velho que não cumpra seus dias. Então, tem crianças que envelhecem também, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, o pecador de 100 anos... Tem pecador, irmãos. Não é a eternidade, irmãos. Não é a eternidade que está se falando. A profecia de Isaías 65 não é a eternidade. Não pode ser. As evidências que aqui são apresentadas, elas são suficientes para afirmarmos que, quando falamos de novos céus e nova terra, estamos falando do presente e não do futuro. Então veja que nós estamos, na verdade, em Isaías 65, falando de uma realidade que se processa, se concretiza dentro da história da humanidade e não fora dela. Da mesma forma como João fala de novos céus e nova terra em Apocalipse 21, ele está falando também aqui e agora. Não é do futuro. E aí veja então que na eternidade, certo? Lá, quando a história se consumar do tempo Cronos para o tempo Kairos, lá não tem natalidade. Lá não haverá novo nascimento. Lá ninguém envelhecerá. Então, na verdade,
Aqui nós falamos de novos céus e nova terra com a existência de crianças, irmãos. Irmãos, como é que as crianças existem? Como é que as crianças nascem? Como é que as crianças entram no ventre da sua mãe? Então, se nós estamos falando aqui de crianças, nós estamos falando de relações sexuais, irmãos. Não tem mais. Não se dão em casamento. Não se casam, não se dão em casamento. Na eternidade, no tempo eterno. Então, a profecia de Isaías aqui falando de novos céus e nova terra não é da eternidade, é aqui agora. Por isso, eu crio, ele já criou, é a igreja. Somos nós, o seu reino, nós participamos dele. Então, óbvio que sobre a existência aqui de criança, nós falamos de um momento histórico em que a taxa de mortalidade infantil é zerada. É isso aqui. Crianças não morrerão mais com menos de 100 anos. Acabou a mortalidade infantil. Quando você olha para o mundo à tua volta, com toda esta grosseria, com tudo isso que acontece, você reparou que a taxa de mortalidade infantil caiu? Até no Piauí caiu, irmãos. Não que haja qualquer tipo de desfavorecimento nisso, mas por conta, obviamente, das condições do Estado e da forma dos seus governantes. Mas até lá caiu. Que apresentava no país um índice altíssimo de taxa de mortalidade infantil. Acabou, caiu. Então, o que nós estamos observando? Que está se falando aqui de novos céus e nova terra, de uma passagem, né, de consciência para outra, quando se fala de céu. Ok? Então veja que os homens cada vez mais se aproximam da morte aos 100 anos. Quando morreu? Jesus morreu com 33. No primeiro século. Olha para o final do século passado, do anterior, século XIX. Agora olha para o nosso século. Os homens estão vivendo mais. Então veja que a profecia ela está realizada. Deus, eu crio. Nós estamos andando por ela. Por outro lado, repara que quando se fala também de novos céus na eternidade, lá não tem morte. Mas nesse ainda tem morte. Então não pode ser no tempo fora da história da humanidade. É dentro desse tempo histórico que nós vivemos. A morte biológica continua. E ela vai continuar até que Cristo venha em glória e nos revista de corpos incorruptíveis. No fim dos tempos. Esse fim dos tempos, a sua vinda em julgamento, a sua segunda vinda, não aconteceu. E não é isso que a profecia está dizendo. Ela está falando de aqui agora. Por isso eu crio novos céus e nova terra. Então essa nova configuração da realidade, ela ainda mostra aqui que tem pecadores. Não tem pecador na eternidade, irmão. Olha a dificuldade de entender isso. Os dispensacionalistas conseguem enrolar a mente de vocês. Nós estamos, na verdade, irmãos, livres do poder do pecado. Enquanto não recebermos corpos glorificados, nós vamos estar à mercê. Mas o poder dele não pode nos alcançar mais. De modo então, irmãos, que o versículo 21 de Isaías 65, ele fala que os habitantes desses novos céus e nova terra edificarão casas. Olha só, na eternidade ninguém vai edificar casa. Então logo nós não podemos estar falando de eternidade. Veja no versículo 22 de 65, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os eleitos gozarão das obras de suas mãos. Então olha só, ainda estamos falando aqui de atividade socioprodutiva. Na eternidade não. A
ainda um sistema econômico e social em vigor, que Isaías está dizendo que tem. Por isso ele está dizendo que alguém vai plantar e vai comer do seu trabalho. Ninguém mais vai comer do trabalho do outro. O cara não vai mais tomar a casa do outro. Então ele está falando ainda do nosso tempo, da nossa era, do nosso tempo cronos. Então, ele está dizendo aqui, ó, portanto, não plantarão para que outros comam. Veja só, ele está falando de trabalho. Mas o trabalho que vai existir agora, neste momento, não é um trabalho mais escravo. Não é um trabalho que escravizará o homem, mas o realizará enquanto um ser social. É isso que ele está dizendo. Esse trabalho vai humanizá-lo, ao invés de o desumanizar, como nós temos visto hoje aí. Nós temos vários irmãos que sofrem desse desumanismo do seu trabalho, que o patrão exerce sobre eles. Mas Isaías está dizendo que isso vai acabar, irmão. Você, patrão cristão, que faz isso com seus empregados, o Senhor está dizendo, você não vai fazer mais. É disso que está acontecendo. E esse tempo é o nosso. É antes da vinda final de Cristo. É no tempo que vivemos hoje. Olha, mas quando isso vai acontecer? Está acontecendo. E quanto mais o evangelho é pregado, quanto mais o evangelho vai permeando o mundo, nós vamos alcançando esta glória que o Senhor nos prometeu. Então repara, irmãos, que nesse tempo, que ainda não alcançamos, porque o bebê está se desenvolvendo, o homem troca o verbo ter pelo ser. Hoje não é mais ser, é ter. Não importa o que você é, você tem que ter. Então, mas no momento, Isaías está dizendo aqui, olha, vai ser o momento em que o ter não é mais importante, mas o ser é importante. A sua vida passa a medir-se pelo que você é, não pelo que você possui como é hoje. É disso que Isaías está falando. O homem passará a reconhecer o produto do seu trabalho. Tem gente que trabalha mês inteiro e nunca vê o produto do seu trabalho, irmão. Eu estou mentindo? Mas o Senhor está prometendo aqui, ó, meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então, nesse novo céu e nova terra, o homem terá o seu eu alienado de volta a si mesmo. Você não será mais obrigado a trabalhar naquilo que você detesta, mas você é obrigado a trabalhar, você é obrigado a se vender, porque a tua força de trabalho não vai para o trabalho sem você, ela tem que ir junto. Então quando você vende, você não vende a você, tu não vende a tua alma para o patrão, você não vende, né, a tua consciência para o patrão, mas você é obrigado a ir junto com a força de trabalho. Aí o teu eu está alienado ao quê? A esse processo produtivo que você desempenha todos os dias. Mas Isaías, aqui Deus manda Isaías dizer, haverá um tempo que não mais terá esse tipo de coisa. A classe, entendeu? Ela não é mais em si, mas ela vai ser diferente. Esse negócio de que hoje, classe rica, classe isso, classe aquilo e tal. Mas será um tempo da classe em si, não a classe para si. Classe para si, não. Então ele fala no 23, não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com ele. Sabe que linguagem é essa? É a linguagem, irmãos, da restauração. É a linguagem da recriação. É a linguagem edênica. É disso que está se falando. Então, a propósito, repara que se haverá filhos aqui, como nós estamos falando o tempo todo, também tem que ter relação sexual. Mas veja, irmãos, que nesse sentido, o sexo é criação divina. E deve ser instrumento de sua glorificação. O seu alvo, como o Senhor mostra na palavra, é a procriação. A sua força, a força do sexo, é a união do casal monogâmico. Ok? O seu meio é o prazer sexual.
incomparável, inigualável. Nenhum prazer fisiológico, psicológico, sociológico se iguala a ele. Ok? Mas veja que o próprio Deus, ele recomenda o sexo ao casal. Provérbio 5, 18, 20. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela preciosa. Sacie-te os teus seios em todo o tempo. Embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha? Abraçarias o peito de outra? Então você vê a licitude deste prazer que o Senhor assim estabelece. A relação sexual, por criação e por ordenação de Deus, além de ser fortíssimo elo interativo entre homem e mulher, é prazeroso entre o homem e a sua esposa. Então, a Bíblia, portanto, ela considera o sexo um dom de Deus aos homens. E espera que os regenerados, os homens regenerados, o exerçam com prazer e responsabilidade dentro da instituição divina do casamento. É isso que Isaías está falando. Então, repara que a primeira mulher ao conceber, Eva, ela não sentiu nenhuma imundícia do ato sexual. Mas, pelo contrário, ela diz exatamente isso. Então disse, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Ela repete a mesma coisa com Sete. E agora, irmãos, vem o que é mais surpreendente dessas promessas todas. O lobo e o cordeiro, lá no versículo 25, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. E o leão comerá palha como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não falarão mal, nem dano, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então veja que o que está se dizendo aqui no 25. Quando a comunhão plena não for possível, ao menos se esforçarão para que haja coexistência pacífica e respeitosa. Ninguém vai mudar por imposição de outro. Se o leão se comportar como um boi, tal mudança será fruto de uma conscientização e não de uma imposição, de uma restauração edênica. É disso que nós estamos falando. E o que não for passível de mudança, também não será visto como insulto. Então, repara que nós estamos falando de um momento de novos céus, de uma nova consciência, que deve ser transformada e de glória em glória vai alcançando níveis mais progressivos de transformação. E aí então, o que nós podemos dizer? Que nós avançamos de glória em glória, de modo que se cumpra o que diz Provérbio. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Provérbio 4, 18. Então, enquanto não chega o dia perfeito, o dia do parto, nós temos que cuidar da criação como se cuida de uma gestante. Tanto a terra está grávida de uma nova terra, quanto a igreja formada por aqueles cuja consciência foi transformada está grávida de uma nova humanidade. Romanos diz isso muito claro. Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, nesse momento, nós estamos gemendo, esperando, ansiosos, mas pacientes. A criação inteira está em trabalho de parto, ansiando para que o novo mundo nasça.
e vai nascer. Mas para isso é necessário que a gente cumpra o ID. Para isso é necessário que a gente cumpra a comissão, a grande comissão. A Igreja de Cristo, ela é a nova cidade. A Igreja de Cristo é a Jerusalém Celestial. A Igreja de Cristo, ela não está na nova cidade de Jerusalém Celestial. Ela é a nova cidade. Eu falei isso na aula passada. Apocalipse 21, assim como Isaías 65, fala-se de um mundo aqui e agora em que o reino de Cristo já estabelecido. As bênçãos vindouras, elas são gozadas hoje. Óbvio que no futuro elas se ampliarão, gozadas. O papel da igreja não é você ficar aí chorando com medo de anticristo, irmão. Não é você ficar aí, Jesus está voltando, vai ter um arrebatamento secreto, sim, o anticristo vai ter... Gente, pelo amor de Deus. A besta, ela vai marcar a testa. Pelo amor de Deus. Isso tudo, quem criou isso foi o sionismo. O sionismo cristão inventou essa história. E a Igreja de Cristo, grande parte dela, vive essa falta de esperança porque não conhece a palavra. Porque não entende o Evangelho. O Evangelho é como um grão de mostarda, que daquela sementezinha pequenininha, o Senhor já nos falou isso. Você planta e ele vai germinando, e dá aquela árvore enorme. É como um pouco de fermento que vai levedando a massa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Não há uma promessa na eternidade para o cristão que não possa ser gozado hoje. Hoje, o reino de Cristo está presente. Hoje, nós estamos na nova Jerusalém Celestial. Hoje, nós já estamos de glória em glória, ampliando as bênçãos que a nós já foram destinadas por Cristo. E tudo que fazemos, tudo que devemos fazer hoje, é restaurar a ordem criada pela pregação do Evangelho. A nova consciência, novos céus, nova terra. Os novos céus aconteceram no dilúvio. Novos céus aconteceram com a primeira vinda de Cristo. E agora nós estamos aqui. Precisamos ter conhecimento, domínio da palavra de Deus e entender todo o processo redentivo, a linguagem bíblica e continuarmos avançando, levando o Evangelho, fazendo discípulo. É isso que nós temos que fazer. Agora, a igreja não vive o seu chamado. Essa coisa que está aí, porque as pessoas estão vivendo um outro evangelho. Eles foram ensinar um evangelho que não é o de Cristo. Aí eles falam de uma escatologia que não existe na Bíblia. Então as pessoas não avançam, elas não se desenvolvem. Mas neste momento, o Senhor tem despertado a sua igreja. O Senhor tem levantado profetas em todos os recônditos deste país. Há uma nova consciência em andamento neste país. E eu tenho certeza que, como levedo, né, a massa vai crescendo, vai crescendo. A árvore da mostarda vai começar a crescer. E nós vamos ver de perto todas essas bênçãos que Deus assim destinou. Na próxima aula, irmão, nós vamos começar a explorar isso. E agora? E agora? Novos céus e nova terra? Já temos a compreensão. Nós já compreendemos todo o seu significado. Nós sabemos exatamente que a restauração do Éden, ela já começou.
Jesus fala para os seus discípulos: vou preparar-vos um lugar. Mas o lugar que eu vou, vocês não podem ir agora. Jesus está preparando esse lugar. Jesus já está preparando esse lugar. Então, irmãos, fiquem atentos à palavra do Senhor. Porque se a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Próxima aula, nós vamos nos dedicar mais, nós vamos explorar mais esse reino. Nós vamos explorar mais esse novo céus e nova terra, presentes hoje aqui. A nossa forma de caminhar nele, a nossa forma de viver nele, como será? Então, o assunto da próxima aula, e eu quero então te agradecer por ter me acompanhado até agora, e vamos encerrar, e vamos continuar nesta linha, porque eu tenho certeza que o Senhor tem chamado um povo seu, para cumprir todo este processo, que durante muito tempo tem afastado irmãos por coisas de homens, doutrinas de homens, por deturpação do Evangelho de Deus, e não entendem exatamente o poder de Deus, o seu Evangelho de poder, o seu Evangelho de transformação. Amém? Então vamos fazer uma oração, lembrando os irmãos que amanhã nós temos nosso culto online, você é convidado para estar nos acompanhando. Domingo pela manhã nós temos escola bíblica, nós estamos estudando agora a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós estudamos o primeiro capítulo no domingo pela manhã às 9h30, paramos no versículo 8, vamos agora do versículo 9 até onde dá para ir dentro do nosso horário, e bênção pura, nos ajuda muito. Você é nosso convidado também para estar conosco pela manhã de domingo. À noite um outro culto de adoração, e você também é nosso convidado. Então, irmãos, eu quero fazer uma oração. Se você ainda tiver tempo, me acompanhe. Querido Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por este momento. Deus, por tudo que aqui falamos, que o Senhor possa, assim, abrir a mente dos Teus filhos, que eles possam compreender, meu Pai, a Tua vontade, o Teu chamado, a Tua palavra, Senhor. Entender, meu Deus, tudo que o Senhor tem preparado para o Teu povo. E de modo que eles venham, Senhor, a se desprender, a crescer em graça, conhecimento de Ti, andar pelo caminho de boas obras que o Senhor preparou para os Teus filhos. E que possamos assim fazer o Seu Evangelho avançar, permear por todo este mundo, por todo este universo. E assim, Deus, que haja paz, que haja prosperidade, que haja, Senhor, cada vez mais vitória, porque ela já nos foi assim declarada e o Senhor já a decretou para cada um de nós. Por isso nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.